Hoje eu vou te provar que é possível fazer dieta, comer bem e ter uma alimentação inteligente sem abrir mão daquele pãozinho maravilhoso no café da manhã. Ninguém falou que para você ser saudável e comer bem, você precisa deixar de comer pão. Pão pode sim fazer parte da sua alimentação, desde que você escolha de forma inteligente os ingredientes. Vamos aos ingredientes, não precisamos falar mais do que isso. Hoje a gente vai fazer pão sem glúten, sem lactose, com gorduras do bem e ingredientes fáceis de encontrar. E se você quiser substituir esses ingredientes, também pode substituir. A gente vai usar 100 gramas de castanha de caju. Depois de deixar ela de molho, eu dei uma desidratada para ela ficar mais crocante e fazer uma farinha melhor. 100 gramas de semente de abóbora, extremamente antioxidante. Se você não quiser fazer com semente de abóbora, pode substituir por amêndoas ou semente de girassol, outras sementes que também tenham gorduras. 50 gramas de farinha de coco, mais ou menos meia xícara. 50 gramas de óleo de coco, meia xícara. 2 ovos. 30 gramas de farinha de linhaça dourada que você faz em casa, 2 colheres de sopa de fermento biológico de pão sem glúten e 7 gramas de psyllium, que também é rico em fibras e que vai ajudar a manter os líquidos da massa unidos. E 2 colheres de sopa de mel para dar um toquezinho especial e também ajudar o fermento a trabalhar. E 200 ml de água morna para hidratar o fermento, o psyllium e ativar o gel da linhaça. O primeiro passo vai ser misturar a farinha de linhaça, o fermento, o psyllium com essa xícara de água para que ele comece a hidratar e soltar o gel. Depois a gente vai fazer uma farinha no liquidificador com a castanha de caju, a semente de abóbora e a farinha de coco. A farinha de coco já é uma farinha, mas eu vou bater ela junto no liquidificador. Como a farinha de coco absorve bastante umidade, ele vai me ajudar a deixar tudo mais sequinho e soltinho. E depois misturar por último os ovos e o óleo de coco e aí deixar o pão crescer e depois assar. Então, mão na massa! Misturei todos os ingredientes do pão e agora é a hora que ele precisa crescer. Como ele é com fermento biológico, fermento de pão caseiro mesmo, ele precisa de tempo para crescer, não é como o fermento de bolo que cresce durante o cozimento. Então, para você fazer uma estufinha, você liga o seu forno, deixa ele aquecer um pouquinho e desliga. A hora que você colocar a mão lá dentro e não queimar a sua mão, que é mais ou menos 50 a 60 graus, você deixa o pão crescendo lá por 1 hora mais ou menos. Depois a gente vai assar a 160 graus por 40 minutos até ele ficar bem cascudo e douradinho. Durante o preparo da receita, eu percebi que o meu pão não ia ficar bem sequinho para eu poder bolear. Então, eu adicionei mais 2 colheres de sopa de farinha de coco para absorver toda a umidade. Isso varia entre xícaras e também entre tamanhos de ovo, que tem 3 tipos de tamanho de ovo e isso pode influenciar na receita. Corrigindo a estrutura da massa, se a sua não precisar, não adicione mais farinha de coco porque ele pode ficar muito seco. E agora é só levar para assar. Ontem eu não consegui terminar de gravar a finalização e aí guardei o pãozinho pra gente conferir juntos como é que ficou. Esse aqui é o resultado. Ele tá com a aparência de um pão que ficou com um pouco mais de umidade do que deveria. Na hora da fermentação, ele meio que transborda um pouco na forma. Mas não tem problema, a gente vai conferir como é que tá. Isso pode ser corrigido com um pouquinho mais de farinha, mas daí não farinha de coco, porque a farinha de coco vai ficar muito seca. Eu deixei ele fermentar por 1 hora no forno desligado, somente aquecido, e depois assei a 160 graus por uns 40 minutos e um pouquinho com o dourador ligado para ele fazer uma crostinha. Então, let's go!
conferir como é que ficou esse pãozinho. É isso aí, pessoal. Eu gosto de fazer pães assim porque eles não ficam com aquele aspecto de pão de liquidificador. Ele fica mais juntinho, igual um pão normal. É delicioso para fazer dar uma selada no pão e comer com alguma coisa em cima, talvez um ovo, um hummus, um guacamole, ou também fazer sanduíches. Dá um joinha nesse vídeo se você gostou e guarda essa receita para você fazer com muito amor. Tchau!